Quem viu um travesti, viu todos. Djavan parece que nunca saiu do primário. Para ele, o céu azulzinho e o sol amarelinho. É impossível levar a sério a tendência acentuada para a necrofilia de Nelson Rodrigues. Se você vai ver este filme, reze antes para Santa Luzia. Só a protetora das vistas, divindade. É difícil escolher o pior nesse filme. Ele não lê jornal porque tem muita letra. A única arma contra qualquer tipo de violência, a prepotência, a mediocridade e a vaidade sempre foi a ironia, ou às vezes o deboche. A sonhar, eu venci medos. Minha vida, um sonho foi. E para os filmes ruins, ele dizia: apresente-se o culpado. Boa noite. Você sabe de quem são essas frases? Pois é, o mídia de hoje vai lembrar os 10 anos da morte de Hamilton de Almeida. Contudo, mais que a morte, queremos lembrar a vida dele. E é para contar pra gente os fatos inusitados e os grandes momentos de Hamilton que convidamos duas grandes amigas dele, Jane Billet e Deni Gomes. Quem na cena cultural capixaba foi tão polêmico e instigante? Cruel, questionador e passional, ele foi uma figura que pode não ter sido uma unanimidade, porém jamais passou despercebido. Foi um dos responsáveis pela criação de uma mídia cultural no estado, e sua obra ainda é uma referência de talento e sensibilidade. No programa de hoje falaremos de Hamilton de Almeida. Jane Billet, Deni Gomes. Tudo bom? Tudo bem. Bom, vamos começar perguntando como vocês conheceram Hamilton. Jane, pode começar? Olha, eu comecei a conhecer Hamilton, foi uma amizade que durou 30 anos. Hamilton falece em 1995 e eu conheci Hamilton em 1965, quando eu era interna no Colégio do Carmo, saí e morávamos em Santo Antônio, na mesma rua, na Rua Dom Benedito. E a gente se via no ponto do ônibus Santo Antônio, mas ele era extremamente tímido e eu também. Então nós nunca conversamos. Na realidade, a nossa primeira conversa, essa amizade irá se instaurar a partir de um encontro na biblioteca do Sesc, que ficava ali na praça, onde era a rodoviária antiga. Do Sesc. A biblioteca do Sesc, era uma boa biblioteca, e muitas das vezes nós nos encontrávamos, quer dizer, fazia o mesmo percurso, ia no mesmo ônibus, sem falar nada, saltávamos, íamos na biblioteca, escolhíamos os livros, voltávamos, isso tudo sem trocar uma palavra. Até que um belo dia, Hamilton se aproximou de mim e falou assim: você está levando o quê? E a partir daí a amizade se estabeleceu e durou 30 anos. Você está levando o quê? Começou com você está levando o quê? Levando que livros, né? Eu me lembro que eu estava até levando Tolstói, se não me engano, A Guerra e Paz. Né? Era isso que eu estava levando. E Hamilton levando a pilha de livros dele. Bom, eu conheci Hamilton primeiramente pelo jornal, pelo que ele escrevia. Eu era leitora, assim, fiel, voraz, admiradora do que Hamilton escrevia sobre cinema, principalmente. Depois nós viemos a nos conhecer, assim, a nos aproximar mais, quando começou a reivindicação pelo prédio do antigo restaurante universitário no centro da cidade. Eu era professora da universidade e Hamilton no jornal, e eu muito ligada às associações de artistas, de escritores e intelectuais, e Hamilton pertencendo à cooperativa dos jornalistas. Com isso, nós afinamos o propósito de conseguir aquele espaço para a instalação de sedes dessas associações de artes e de cultura, e a ideia de instalar-se ali uma casa de cultura, reivindicar o espaço, quer fosse a prefeitura, quer fosse o governo do estado, conseguisse, que era um prédio federal.
E aí nós tivemos um início de amizade, assim, uma coisa, numa campanha, numa coisa épica, sabe? De desafiar todo mundo, e a gente estava muito ligado. Foi quando nós nos aproximamos mais. Antes disso, nós já tínhamos tido contato em campanhas sociais, pelos direitos da mulher. O Jânio, inclusive, nos convidou, participou também pelos direitos da mulher. Mas a proximidade maior foi aí. Depois ele trabalhou numa locadora, era uma locadora da família dele, perto de onde eu morava, na Praia do Canto, e eu ia quase todas as tardes. Quando eu não ia, ele telefonava me chamando, ele fazia uma chantagem. Chegou um filme ótimo, mas não vou te dizer o nome. Você tem que vir aqui para saber. E dizia assim, o filme, olha, você vai se identificar, lembra? Você vai se identificar demais. Aí eu ia, ele me passava, dava dicas sobre os filmes, sobre livros e tal, e nos tornamos bons amigos. Você a base da chantagem. Na base da chantagem emocional, que eu adorava, né? Porque sempre havia alguma coisa a aprender, havia alguma coisa a permutar, não é? Qualquer encontro com o amigo, nem que fosse para você ter raiva, mas era sempre uma coisa marcante, era sempre uma coisa que ia te deixar... dar um saldo, né? E Hamilton era um homem muito corajoso. Ele não tinha medo de quase nada. Ele tivesse que debochar, ele debochava, ele criticava, não interessava a hora e o local. Mas isso deixou até a marca dele, uma das razões do sucesso dele, certo? Mas apesar de toda essa coragem, qual era o maior medo de Hamilton na sua vida pessoal? Bom, solidão, né? Certamente, eu concordo plenamente. Medo. Agora, eu só queria fazer um adendo antes de passar a palavra para a Deni. Eu acho o seguinte, que Hamilton transformava seus medos em coragem. Ou seja, o que o assustava no seu espaço privado, ele conseguia dar uma roupagem de coletivo, de causa social, e jogava aquilo na rua. Não sei se Deni concorda comigo. Fazia realmente isso, fazia muito também uma coisa de autoafirmação, que era uma necessidade vital para ele, era de opinar, participar, compartilhar com as pessoas, de dar a opinião dele sobre o que ele estava pensando, às vezes criava até problemas dentro da redação, ou com a direção do jornal ou da televisão, onde ele estivesse trabalhando, sempre a Rede Gazeta. Mas uma das características de Hamilton era raríssimo você encontrar Hamilton de Almeida sozinho. Eu nunca vi. Ele estava sempre com 2, 3, 5, 10 pessoas. É aquilo que eu até chamo de a corte de Hamilton. A corte, uma Hamilton, ele tinha uma entourage corte, uma permanente. entourage de admiradores, né, que eu não gostava, não porque eu não gostasse das pessoas, porque eu não sou gregário, eu não sei andar em grupo. Então ele me ligava e falava assim, Jane, vem aqui correndo que eu preciso falar com você. Eu falava, você está sozinho? Claro, eu sei como é que você é. Quando eu chegava lá, tinha 5, 8, 10, 15 pessoas. E isso era um movimento de noite e dia, tá? No apartamento, aliás, em qualquer dos locais que ele morou. Não parava nunca, entravam pessoas permanentemente de noite. Agora, isso que eu acho extraordinário, não afetava a produção nem jornalística, nem literária, a produção intelectual dele não sofria, não se ressentia com isso. Então era assim, no edifício Sandra, um estava na cozinha fazendo quitutes, não é? O outro ouvindo disco na maior altura, o outro no quarto dele onde ficava uma grande televisão, não é? Outro na área de serviço lavando roupa. O outro na área de serviço, a conversar, lavar. E ele na mesa, você se lembra, Dani? No centro, satisfeitíssimo. Era como se ele tivesse absolutamente só, com poder de concentração 100% sobre o texto. E também eu acho que vale a pena citar aqui a rapidez com que ele produzia. Ele produzia peças numa noite, escrevia sem parar. Ele só se levantava quando ele botava o ponto final. Não era um trabalho, vamos dizer, como habitualmente se faz. Você faz uma parte, descansa, relê. Ele não, ele fazia aquilo num jorro, e em poucas horas. E estava pronto. Aí ele terminava e falava, leia para mim, faz um copy. Eu acho que isso aí foi uma das melhores marcas que Hamilton levou para a vida pessoal dele, para a produção, é essa capacidade de produzir, de se isolar, que ele levou da vida da redação. Porque na redação, hoje com computador, ele estava mais silencioso, mas a redação, por exemplo, do jornal A Gazeta, havia momentos em que você entrava assim, por volta de 7, 8 horas da noite, era uma verdadeira casa de loucos. É verdade.
porque era um barulho de máquinas de escrever, de pessoas falando umas com as outras, ninguém queria saber, ninguém tinha privacidade, ninguém tinha individualidade. E ele, se bem que ele trabalhou muito tempo de manhã, né? Ele ia de manhã, que era um pouco mais tranquilo, mas não é porque ele precisasse daquilo, não, é porque ele tinha outros compromissos. Mas Hamilton produzia bem e rapidamente e com uma velocidade impressionante. Eu nunca vi isso. Então ele gostava sempre de estar junto com as pessoas. Isso por quê? Ele gostava do que era humano, ele gostava do ser humano, apesar de todas, de muitas às vezes implicâncias, picuinhas, maldadezinhas, maldadezonas que ele fazia, mas ele gostava, ele amava o humano. A gente continua no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí já, voltando a falar de Hamilton de Almeida. Conquistaram Bolsa Bitec. Este é um programa nacional do IEL para apoio ao desenvolvimento tecnológico às micro e pequenas empresas. FAESA, 33 anos. A gente acredita em você. Esse programa vai ser onde? É na jornal? Na TV FAESA, programa Mídia. É na TV a cabo. Canal 13, é no canal universitário. Canal universitário, isso, Canal 13, isso, TV a cabo. Isso, na NET. A luta de uma menina de 12 anos contra a loucura dos pais. Uma interrogação onde deveria haver uma afirmação. Porque os filmes dinamarqueses, como A Festa de Babette e Pele, o Conquistador, são sutis e inventavelmente poético, lírico e humano. Com coragem, inteligência e muito deboche, Arnaldo Jabor ultrapassa todas as respostas sérias e críticas de outros cineastas e pretende atingir totalmente a origem de todos os problemas, numa realização vigorosa, saudável e que devolve ao espectador o prazer do riso. E, por que não, a esperança do nosso cinema. Porque em plena década de 70, ele podendo ser censurado, ele escreveu um romance homossexual. Qual seria a intenção? Antes de Dani responder, eu gostaria de
ler aqui, ratificando o que a mestra falou, está aqui na minha dissertação de mestrado, lá na UFES, na página 235, quando eu digo assim, na verdade, Hamilton de Almeida bem pode ser considerado uma escola de jornalismo, hipótese que certamente deverá merecer no futuro uma melhor exploração da temática e, portanto, nada mais justo que os jovens que pretendem investir na carreira do jornalismo cultural, que atravessa uma grave crise de identidade, desde o deslocamento do foco original tradicionalmente voltado para as artes e entretenimento, para o que quer que seja que possa se enquadrar na insígnia variedades, tenham o necessário conhecimento e estímulo emanado do paradigma hamiltoniano. Então, eu acho que é isso, só para ratificar o que a mestra diz, Hamilton deveria ser alvo de estudo dentro das escolas de comunicação, certamente. Exatamente. E o que por que ele escrevia sobre... Primeiro, porque ele era muito corajoso. Ele não era uma pessoa que andasse exibindo, ou mostrando, ou construindo um nome em cima, sou homossexual, sou corajoso. Não era assim. A intenção não é. A intenção dele era mostrar que o homossexual é um ser humano que merece respeito, que merece, que tem que ter o seu lugar social garantido, sabe? Que não é só a defesa do direito afetivo, não. Aliás, se a mestra me permite uma parte, no que concerne a preconceito contra o homossexual, quem acredita que nós estamos falando de coisas da década de 80, é um equívoco horrível, porque quem assistiu à coletiva do presidente da Câmara, Severino Cavalcante, falando no de Gabeira, domingo, falando de Fernando Gabeira, está ali a prova palpável, material, robusta, concreta, do que é o preconceito. Ainda há um preconceito muito forte. E quando ele coloca nos personagens, os personagens vivendo esse drama, que era um drama dele e um drama de muita gente, ele socializa a questão. Exatamente. Ele socializa, ele amplifica, ele aprofunda e não dá uma solução, porque não era o papel dele. O papel do artista não é oferecer soluções, é levantar problemas. Então, ele faz isso, é uma preocupação constante, por quê? Está falando dele, está falando do que ele sente e do que ele compartilha com a humanidade. Jane, durante as produções, ele tinha alguém com quem ele trocasse ideia, ele mostrava, por exemplo, você falou na casa dele, ele escrevia em 1 hora, uma noite, e mostrava. Uma peça teatral. E a primeira coisa que ele fazia era mandar para um amigo ler. E ele mandava para qualquer um, ele tinha uma pessoa específica? Não, ele tinha alguns leitores privilegiados. Um grupo que ele queria, vamos dizer, a chancela. Tinha que dar. Então, Quem ele era mandava Denis, Neumir, que de vez em quando fazia o copy, né? Então, ele me entregava o texto e, por exemplo, mandava me entregar o texto... Sérgio Blanc. 5h30, 6 horas, ele mandava entregar. No dia seguinte, que a Hamilton dormia muito pouco, dormia 3, 4 horas, 6h30 da manhã, o telefone estava batendo. Eu te disse, era a Casa de Baterias de Calcutá. Se Hamilton, pelo amor de Deus, estou dormindo. Não quero saber se você está dormindo. O que você achou do meu livro? O que você achou do meu texto? Da peça. Aí eu falava, bom, dormindo ainda, né? Pô, Hamilton, eu achei isso. Ai, que bom. Põe no papel. Quando ele gostava, né, Denis? Ele mandava a gente colocar no papel. Quer dizer, digitar, se fosse o caso de ter computador, ou na máquina da xilografia. Aí ele guardava aquilo e passava para frente, para outro. Né? Era imediato. Ele respeitava a opinião desses leitores que ele escolhia. Que sabiam que não iam criticar, fazer as observações, só fundamentado na amizade. Iam procurar a qualidade, os valores e os defeitos do texto. Então, ele aceitava numa boa a crítica. Aceitava. E mudava o livro ou só passava para outro? No princípio era uma resistência... Mudar o livro não mudava não. Era uma resistência horrível. Ele ia fazer lá diatribes, dialogando. Não, isso não é você que está incorreto, onde já se viu uma coisa dessa. Não, meu texto não. Bom, aí ele não falava nada. Belo dia... Ele apareceu com uma opinião diferente, não era assim, Denis? Fazia uma outra versão. E uma coisa que ele tinha muito cuidado também, quando o roteiro do filme estava quase pronto, ele passou para mim. Ele falou, Denis, eu gostaria que você desse uma olhada e fizesse um copy, fizesse e tal.
E eu fiz várias observações lá, tanto que depois a Luciana Veloso deu crédito no filme, contribuição no roteiro. E ele aceitava plenamente, quando era uma coisa com que ele concordava. Agora, se fosse uma coisa contrária à ideia dele, contrária à proposta estética dele, ele simplesmente rejeitava. A respeito do filme, eu tenho até um episódio interessante. Assim que a Milton acabou de escrever, ele mandou para mim o texto. Aí, leu já no roteiro, li. Gostou? Olha, Milton, eu gostei, mas tem uma coisa aqui que não dá. Aí ele falou assim, o que é que não dá? Não dá o seguinte, Milton, olha bem, você traça um perfil que é o meu perfil biográfico, que ele tomou emprestado. O meu, né? De uma jornalista, que gosta de ópera, que é isso, que é aquilo, lá. Traça um perfil de independência. Daqui a pouco, há uma fratura no texto. E isso eu vou falar enquanto eu viver. Porque, ao mesmo tempo que ele traça um perfil de uma pessoa, a determinado momento, aquele perfil é quebrado, não sei se Denis concorda. As atitudes dela, entendeu? Né, são... De se envolver com o ouvinte, ela de ser, fica, sabe, apaixonadíssima, rendida. Completamente rendida, exato. Então, há uma a dicotomia, dela se não é? Aí, Se quebra. Aí eu o começava personagem a passa a ser muito a afetividade de Hamilton, e não Pois é, a tua sabe o que ele fez no filme? Ele usou a minha imagem biográfica, minhas referências, uma mãe, uma filha, tudo. Mas a alma era dele, veja bem, as ações minhas e a alma Isso dele. é um procedimento então, muito a frequente partir, em quem cria personagem. Aí né? foi interessante. Aí, a partir disso, ele conta a história dele. Quer dizer, aí aquela imagem se quebra porque nasce Hamilton, mas veja bem, na minha imagem, né? Que é lá a inspiração. Quando ele estava fazendo o filme, eu falei assim, Jair, eu vou levar a Eliane Jardim no seu apartamento para fazer um laboratório que eu quero que ela veja seu gestual. Eu falei, Hamilton, não fica trazendo, não. Porque na hora que esse filme for lançado, o pessoal vai pensar que é minha biografia. Isso só vai me trazer problema. Você devia se sentir honrada. Eu falei, não, eu não estou me sentindo. Isso só vai me dar, como de fato, isso só vai me dar problema. Bom, e Hamilton alguma vez atendeu alguma coisa que eu falei? Chegou ele lá, bateu lá o porteiro. Seu Hamilton está aqui com a atriz Eliane Jardim. Tá, pode subir. Sobe ele. Aí, eu mal-humorado, porque eu não estava satisfeito com aquilo. Aí Hamilton está lá, isso, e fala na minha sala, né? Aí Eliane Jardim, que é uma pessoa extremamente sensível, falou assim, ô Hamilton, e ele tinha mania de telefonar, né? Estava conversando com a gente, ligar para a metade da população. Aí eu falei, quando você fica telefonando aí, eu vou lá na cozinha ver um café pra gente. Aí Eliane Jardim saiu do sofá, foi para a cozinha e falou assim, ô Jair, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, todas. Essa é a história de Hamilton, não é? Que ele está usando você. Eu falei assim, poxa, Eliane, mas como você é sensível, Deus te percebeu. Quem era amigo que estava ali? Tudo bem, quando nós voltamos à sala, eu botei a bandeja de café e falei assim, pois é, Hamilton, decifra-me, eu te devoro, acaba de ser revelado, porque Eliane Jardim, ele já me perguntou, aí ele falou assim, e o que é que você falou? E Eliane do lado. Falei a verdade. Ele falou assim, é mentira dela. É mentira dela. E você quer saber demais? Ele ficou com raiva. Aí ele desapareceu bem uns 10, 12 dias, eu não estou nem aí. Justamente quando o filme foi lançado, entendeu? Eu passei assim, eu não sei como é que tem alguém que gosta de ser celebridade, porque eu passei um dos piores momentos da minha vida, com a mídia toda em cima de mim, perguntando, Jane, a sua biografia? Jane, não é a minha biografia. Mas, ao mesmo tempo, à época, Denis, eu não queria dizer que era a história dele, amorosa dele. Porque, sabe, eu achei que era uma descortesia e era uma indiscrição. Não cabia dentro da nossa amizade. Né? Como é que eu ia falar? Não, ele está contando a história amorosa dele. Como é que eu ia falar isso? Não podia. Então, eu não podia nem me defender. Eu só ficava negando. Não é a minha história. Não é a minha biografia. Entendeu? Mas por isso que eu estou falando, que eu não sei como é que celebridade gosta. Que era um verdadeiro inferno, onde eu estava. E quando o filme estreou, olha bem os problemas que isso me trouxe. Quando o filme estreou, a TV Gazeta fez uma chamada de uma cena, em que é uma cena de sexo, sobre uma mandala. Você lembra disso, Helene? Lembro. Essa era a chamada da TV para a estreia do filme. Eu tinha um programa na rádio. As pessoas achavam que era eu fazendo aquela cena de sexo. Aí eu ia para o ar no rádio, as pessoas ligavam, poxa, nunca pensei, Jane, se você fosse fazer sexo para todo mundo ver. Mas, gente, aquilo não sou eu, entendeu? Não é minha vida nem nada. E um dia, no posto, eu já assim, amolada com aquilo, que você lembra a mídia forte que foi feita no lançamento do filme? Aqui foi um inferno na minha vida, eu até emagreci 4 quilos.
Aí, estou abastecendo no posto, Monza, onde eu abasteço até hoje. Aí vem o frentista. Jane, aí, hein? Você, hein? Gatão é o quê? comendo na tua mesa. Arranjou o menino lá, perto da gente, hein? Olha, eu fui pra cá, eu nem respondi. Eu já tinha negado aquilo tanto e com tanta veemência que eu fui pra casa, entendeu? Chorar minhas mágoas. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco com Jane Billet e Deni Gomes falando um pouco mais da vida de Hamilton de Almeida. Hoje falando sobre um pouco mais de Hamilton de Almeida. Bom, antes da gente entrar no papo sobre cinema, vou falar um pouco, conversar um pouco mais sobre a literatura. Deni, qual era a linguagem de Hamilton de Almeida? Como eu disse anteriormente, né, havia predominantemente dois tipos de linguagem verbal em Hamilton. A linguagem que ele usava na crítica de cinema, fazendo jornalismo cultural, e a linguagem que ele usava na literatura, na produção literária, nos romances, nas peças de teatro, como Mamãe Desce ao Inferno, que é um drama muito forte, A Noite das Longas Facas, parte 2, que é também outro texto muito denso, muito coisa, e alguns contos que ele depois introduz no romance, mas por ter mais conhecimento, por ter mais divulgação, por ter mais, não é questão de nenhuma questão de valor aí, por ser muito original e muito característico de Hamilton, eu quero fazer referência a um texto que foi escrito por João Barreto para este livro, Múltipla Presença, a vida e obra de Hamilton de Almeida, que foi publicado 96. Quando fez um ano da morte dele, em 96. É uma edição comemorativa, assim, celebrando a memória dele. E João Barreto escreveu exatamente sobre isso, Hamilton de Almeida, sobre o texto dele, sobre o jornalista que ele foi. E ele diz que um dos traços de Hamilton era a radicalidade no texto dele, né? Então ele não deixava espaço para dúvidas, diz João Barreto, e se fazia claro pela utilização de absolutos como todo, ninguém, sempre, nunca, nada. Eram verdades irrefutáveis, mas com as quais ele não tinha um compromisso de eternidade, não. Ele podia dizer uma coisa altamente elogiativa hoje e daqui a uma semana arrasar. Ele diz assim, por exemplo, ninguém adora tanto cinema quanto François Truffaut. Tudo concorre para transformar o Refúgio de Emma numa obra-prima. Todo mundo é protótipo de alguma história em quadrinhos. Ninguém leva muito a sério história em quadrinhos. E por aí vai. Ele tinha assim, uma facilidade de lidar com as palavras, de dar uns toques líricos, umas coisas debochadas ele fazia muito, né? Umas coisas quando ele era impiedoso. Há um episódio na cultura capixaba que ficou marcado de um cabeleireiro que no tempo da ditadura resolveu também se exilar e ficou morando um tempo na França, fez um curso de teatro na França, quando voltou resolveu montar a peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, um texto dificílimo, uma montagem dificílima. E era também o tempo em que o cinema desastre estava muito na moda, meados da década de 70. Era a Torre do Inferno, não era o naufrágio do Titanic, não, mas era uma coisa assim de navio naufragando, cinema desastre, enfim. Aí Hamilton foi ver a peça que o rapaz tinha montado, né? E a manchete, 2 dias depois, era o seguinte: enfim, o teatro desastre nas travessuras de um cabeleireiro. Não fazia por menos. Ele dizia assim: Lucélia Santos só não é a pior atriz do mundo porque existe Sandra Brea.
Ele não tinha, e isso não era com pessoas só de fora, não. Ele, com Antônio Bandeiras, os primeiros filmes de Bandeiras, depois que ele veio da Espanha, disse, Bandeiras teria feito muito melhor se ele continuasse com o Almodóvar, porque aí ele botava uma pitadinha de veneno dele, né? E por aí ia, mas muito, uma agilidade verbal, uma propriedade, e assuntos sérios também, tratava com seriedade. Já a linguagem na literatura é uma linguagem mais experimental, uma linguagem, a construção dos textos dele pode ser, assim, às vezes caótica, pode deixar o leitor, assim, atordoado, mas são livros que, pelo menos para mim, precisam de 2 ou 3 leituras para que você consiga penetrar nesse universo e avaliar e verificar que Hamilton deixava brechas, deixava espaços para que o leitor construísse o sentido no texto que ele escrevia. Isso significa, no meu entendimento, o quê? Ele queria compartilhar com o leitor as histórias que ele contava. Ou pelo menos ele queria que o leitor tivesse pistas para que pudesse compreender, aceitasse ou não, mas pelo menos compreender sobre o que ele estava falando. Porque nesse livro aqui, pegando, quem é que vai pegar? Bliss ou Agony? Ele escreveu tanto sobre o ar, o soprar da brisa, o vento forte. Tem porquê dele ter? Tem. Esse é um leitmotiv nos textos de Hamilton, é um motivo recorrente, um motivo central quase. Ele era asmático e ele sempre lutou com sempre teve esse problema, essa necessidade de respirar. Era uma coisa física e era também uma coisa espiritual, psicológica, o nome que se queira dar. E quando ele morreu asfixiado, né, praticamente pela Jane estava no hospital quando ele morreu e ele morreu sem ar. Uma das vezes que eu fui visitá-lo, ele segurou na minha mão e disse, está tão difícil respirar. Era uma das coisas, ele não gostava da comida do hospital, ele implicava com tudo lá, mas o principal era o sofrimento pela angústia de não respirar. Isso o que é importante, que eu digo que às vezes o artista é um profeta. É uma antena, não só uma antena da raça, não só uma antena do povo, mas é uma antena do seu tempo, uma antena da sua história. Como que se ele previsse que ele iria sentir, o ar ia faltar-lhe e seria o fim da vida dele, essa falta de ar. É muito frequente isso, é muito frequente essa referência. Ele deixou, inclusive, uma peça inédita que se intitula Respire Fundo, Prenda o Ar, Solte. À primeira vista, são só as palavras que eram ditas pelo técnico que ia fazer o exame de pulmão dele. Mas respire fundo, prenda o ar, solte. É um momento de vida em que você está vivo, o ar está te mantendo vivo. E depois você tem que se entregar, soltar. E dar aquele grito primal que ele deu antes de morrer, né, Jane? BA não tem fim? BA não tem fim? O livro Bliss or Agony. Não tem fim. É o ciclo, é o Ouroboros, é a serpente que engole a própria cauda. No momento, o fim é o princípio, tudo é uma coisa só. Como que não há saída. A saída é o perpétuo circular, é o contínuo circular, é esse espaço de intercâmbio entre vida e morte, entre ficar e partir, entre amar e deixar de amar, lutar pelo amor, desistir do amor, depois voltar a querê-lo. Isso é muito próprio do ser humano, né? Vitória, por exemplo, algumas coisas de Vitória, sobre Vitória, que ele dizia que Vitória era uma cidade infame, às vezes ele dizia isso, que Vitória era... Em outros momentos ele dizia, há momentos em que Vitória é igual a todas as outras cidades do mundo.
E ele tinha muita paixão pelo pôr do sol de Vitória, principalmente lá para o lado que é o pôr do sol, na região de Santo Antônio, na Ilha das Caeiras. E aquilo o deixava fascinado. Mas ele reconhecia também. A passagem do século... no Crepúsculo, eu agora gostaria de registrar também que a estação do ano predileta dele era o outono. E ele amava essa luz e ele do outono. nasceu no dia em que começou o outono, 21 de março. Exatamente. E ele dizia ainda sobre Vitória, aliás, aí já sobre a sociedade capixaba, ele disse, a sociedade capixaba sempre teve uma tendência envergonhada para o fascismo. E tinha acuidade, não era, sabe, porra louquice o tempo todo, não. Não, era uma pessoa que conhecia profundamente o contexto, atuava no contexto e também sofria as transformações modificado por ele, como muito bem diz Jane Billich na biografia que ela escreveu. A gente continua no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí já, voltando a falar de Hamilton de Almeida. Nasceram no Espírito Santo, onde o filme foi inteiramente rodado. Sagarana, o duelo, tem em primeiro lugar o seu favor, duas coisas raras no cinema brasileiro. Uma belíssima, inspirada e sensível fotografia de Mário Carneiro e a interpretação de Joé Barcelo, o maior trabalho de ator de todos os cinemas brasileiros. Esses dois trabalhos dominam e supervalorizam o filme, que teve uma direção atenta e exigente para os detalhes de ritmo. O filme cresce sempre em intensidade, sofre um corte abrupto e termina numa longa sequência poética e composições cêntricas. Todas as cenas foram planejadas e executadas com atenção. É coisa também rara no cinema brasileiro. A dublagem é de boa qualidade. E na alô para todos que me conhecem aí. Ao falar do horror do passado, Bergman tem medo do futuro. O cinema, de todas as artes, é a que mais envelhece com rapidez, levando-se em conta a maneira como ela chega ao público e o modo como é organizada e vinculada. Raros são os filmes que, ao transcender os fatos focalizados em sua história, conseguem, anos depois, permanecer com a qualidade rara da obra-prima, ao servir de reflexão e verdade sobre a condição humana e seu destino. Um desses filmes é Gabaré, que pode ser visto como analogia, uma interpretação perfeita da época que os brasileiros viveram até o início deste ano. De volta ao mídia hoje falando sobre Hamilton de Almeida, com Jane Billich e Deni Gomes, grandes amigas. Bom, ele era um grande intelectual, sempre baseado em livros, sempre lia muitos. Teve até uma história que uma amiga dele falou pra gente, que ele indicava um livro menos de 400 páginas, você não precisava ler, você só podia ler livro mais de 400 páginas. E uma pessoa muito antenada, sempre atualizada. Se Hamilton tivesse vivo ainda, tivesse entre nós, vocês acham que qual seria a praia dele? De que água ele iria beber? Da internet ou dos livros, hoje? Eu acho que ele iria para os livros. Ele iria para os livros porque, inclusive, ele teve um entrevero com a internet, não propriamente com a internet, com o computador, né? Porque foi logo no começo, ele é acostumado a datilografar e começou a trabalhar no computador. Quando o texto estava pronto, de repente ele deletava tudo, se enfurecia e tal. Mas ele sempre foi um apaixonado pelo livro, por livros e, sendo artista, ele tinha um relacionamento com a literatura que eu acho que seria imoedouro. O próprio roteiro do filme, do longa-metragem que ele deixou inacabado, é um texto que você pode ler. Ele tem autonomia, é claro que ele é a base para um filme, mas ele tem diálogos interessantes, diálogos, uma linguagem muito expressiva e coisa.
E Hamilton, com as preferências de leitor e de escritor, ele soube retrabalhar a intertextualidade nos livros dele. Ele não apenas fala o livro dos outros livros dele, faz a intratextualidade, como ele faz a intertextualidade. Quem tem um pouco mais, já andou passeando mais pelos caminhos da literatura, percebe como tem Marguerite Duras, como tem Virginia Woolf, como tem Chekhov naquela compaixão como tem Fernando Pessoa de vez em quando, o lirismo do solitário e sem cair no modismo, sem cair na preguiça, sem cair no texto fácil. Como eu sou infeliz, não. Experimental. A autobiografia de Hermínia Maria é um texto altamente experimental. Esse Blissful Agony é o caos, assim, é um caos que se transforma em cosmos, porque circula. A figura do Ouroboros, da serpente que devora a própria cauda, está muito presente. E profético, quando ele faz a passagem do século, que a ação se passa na noite de 31 de dezembro de 1999, ele já anuncia o que virá. E a relação de amor e ódio com a cidade de Vitória também é outra coisa extremamente marcante. Hamilton não podia, é claro que a grande paixão dele, até por uma questão de ter mais oportunidade de exercitar, era a crítica de cinema. Essa dupla relação com a linguagem, o texto do jornalismo, no jornalismo cultural, a crítica de cinema, e o texto literário nos 3 romances que ele deixou, e o texto dramático das peças de teatro que ele deixou, são modalidades diferentes de uma arte, mas na qual, nessas modalidades, o eixo, o centro é a linguagem, que ele trabalha, ele não manipula só a linguagem, ele trabalha, ele cria sentidos novos, ele insere o leitor dentro do texto que ele produz, dentro já avant la lettre, a teoria da recepção. Eu acredito que Hamilton ficaria com Deus. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Hamilton foi, sobretudo, um leitor e um escritor. Tudo mais é decorrência. Vamos dizer, os alicerces estão escritos na leitura, os alicerces de Hamilton, do mundo intelectual de Hamilton, do mundo da proliferação de manifestações de arte, o alicerce mestre é a escrita em decorrência da leitura. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E no que concerne, a Deni estava lembrando aí, que você perguntou como seria no mundo de hoje. Eu queria dizer, a Deni falou da parte literária, eu gostaria de fazer uma pincelada, já que eu tenho mais de 30 anos de jornalismo, do que seria de Hamilton no jornalismo presente. Eu acho que Hamilton estaria sofrendo muitíssimo. Muitas das vezes eu penso isso, que bom, meu amigo, que você se foi. Porque, na realidade, os jornais impressos se tornaram colunas, notinhas, você não tem texto, os jornais parece que estão a competir com a televisão, daí o tamanho das fotos coloridas, você não tem texto, não tem mais espaço para reflexão. Então eu quero saber que essa escola de jornalismo, que Hamilton foi uma escola de jornalismo, aonde ele teria espaço para fazer suas críticas de página inteira, não é? E levantar seus pontos de vista. Se você está restrito ao lead ou sublide, acabou. Então, eu acho que ele foi na época certa. E quando eu faço essa crítica ao jornalismo, eu quero dizer que o jornalismo está dentro do contexto de pós-modernidade, de fragmentação e de superficialidade. Isso eu não estou deslocando só o jornalismo. Eu estou falando dentro do contexto do pós-moderno. Que todo ele, a característica do pós-moderno é justamente a fragmentação, a superficialidade, individualismo exacerbado. O individualismo exacerbado, a futilidade, numa palavra, a sandice. Jane, ele chegou a ser muito criticado porque ele denunciava as opressões políticas, econômicas, social, cultural, e por desejar essa nova construção de mundo, ele chegou a ser muito criticado. A palavra é com a mestra.
Um dos adjetivos que você mais encontra referenciando-se a Hamilton é polêmico. Que ele era um jornalista polêmico, que ele era um autor, um romancista polêmico, que ele era um videomaker polêmico. E ele era mesmo, ele fazia questão. Agora, ele não atacava ninguém gratuitamente. Ele se fundamentava, ele não fazia concessões à mediocridade, à bajulação, sabe? A essa ideologia burra. Tanto que ele dizia esquerda, direita, e sempre falava, esquerda, direita, vou ver, isso é coisa de militar, não sei o que. Ele tinha uma linha de humanismo, de defesa do ser humano, das liberdades pessoais, do luxo do amor, da autorrealização, embora tivesse mágoas profundas, dores, decepções, mas ele sempre acalentava a esperança de que o homem vive para ser feliz. E o cinema abriu muito isso, sabe? As preferências de Hamilton eram diretores de cinema que procuravam, falta um dado fundamental, a beleza. Eram diretores que tratavam de assuntos, de temas pesados, graves, sérios, o nazismo, o antissemitismo, o cerceamento das liberdades. Fassbinder, Douglas Sirk. Douglas Sirk, mas sempre procurando dar um tratamento estético e inteligente que pudesse passar. Douglas Sirk, quando fazia os dramalhões para Hollywood, quando Hamilton dissecava numa crítica de coisa, você via tudo que estava por trás. O que aquele austríaco que veio da Europa, renunciou ao nome europeu dele, adotou um nome americano, uma estética onde ele agradava os donos dos grandes estúdios de Hollywood, mas onde ele passava, ele arrasava com a burguesia americana e os falsos valores, não só da burguesia americana, porque da burguesia americana ele falava porque ele estava morando lá entre eles. Se estivesse no Brasil, provavelmente falaria do nosso atraso intelectual e tudo mais. E então Hamilton foi uma criatura assim. Não é que a gente queira mitificar, que a gente seja as viúvas de Hamilton, não é isso. É porque é verdade, é uma pessoa tão importante no nosso quadro cultural, que eu acho que seria uma profunda, uma imensa ingratidão, uma grande injustiça deixar de estudar, trabalhar, conhecer a obra de Hamilton de Almeida. Ele vai fazer agora, dia 11 de outubro, 10 anos que morreu. Bem pouca coisa foi feita nesse período. Nessas proximidades da data, se concentraram, surgiram ideias, eventos e trabalhos, palestras, mas se deixar, arrefece. Daqui a 30 anos, 20, 30 anos, ninguém lembra mais, ninguém sabe mais quem foi essa pessoa. Deni, falando um pouco mais da obra dele, A Passagem do Século, foi baseado em fatos reais? Como que foi? Não importa, não importa. O que importa é a obra, né? O que importa é como, o que ele... Claro que alguma coisa tem que ser... há uma afirmativa de Hamilton, que não é tão original assim, mas que assim, nós estamos sempre falando, escrevendo sobre nós mesmos. Exatamente. Nós estamos sempre falando sobre nós mesmos, filmando sobre nós mesmos. O que há de comum entre o escritor, entre o cineasta, entre o autor de peça e o restante da humanidade. Aliás, né, mestre, como é que poderia a pessoa escrever ou filmar algo que ele desconhece? Que ele desconhece. Impossível. Como é que você vai fazer uma coisa que você não tem nem ideia? A passagem nesse livro, A Passagem do Século, um encontro de homossexuais masculinos que esperam o século passar e vão tecendo considerações sobre a necessidade de sair de Vitória. Que os horizontes de Vitória eram muito tacantes, isso foi escrito no tempo da ditadura. Blissful Agony também. E sempre com essa preocupação de dizer, há uma saída, há uma possibilidade de afirmação. Isso está no amor, está na compaixão, está na coragem para lutar. E assim ele escrevia. O que surpreende, às vezes, as pessoas que não leram o que Hamilton escreveu.
em termos de literatura, só leram crítica de cinema e com surpresa, isso é louco, era um maluco, mas escreve um negócio desse, que vai repetindo e não percebe que há um encadeamento entre a fonte de tudo, toda a literatura dele está na autobiografia de Hermínia Maria. Exatamente. Que é um grande libelo contra a ditadura, que é um grande libelo contra a coerção da liberdade de expressão, da liberdade de existência e tudo. E há um problema também básico na economia, que é a questão familiar. Questão familiar. A Hermínia Maria é ele e mais alguém, né? Ele mais o irmão, é ele mais não sei quem. Então, a Hermínia Maria é um momento assim, um dia eu vou fazer um filme. Esse livro foi escrito em 71. Em 71, 72, só foi publicado em 94, mas em 71, 72, a personagem dele dizia, um dia eu vou fazer um filme. Esse filme ele só veio fazer já perto da morte, em 94. Em 94, no ano que ele faz o filme, é que ele publica, que sai a primeira edição de autobiografia de Hermínia Maria. Então, gente, precisa abrir os olhos. Eu fico assim, eu acho um desperdício, sabe? Que as universidades, que os cursos não se voltem para os autores capixabas de modo geral, porque nós temos um bom grupo de escritores capixabas de qualidade e que não estudem particularmente Hamilton de Almeida. Meu Deus, que coisa mais rica que seria, que enriquecedor seria um estudo comparativo da linguagem de Hamilton de Almeida no romance e da linguagem de Hamilton de Almeida na crítica de cinema. A primeira parte do Mídia sobre os 10 anos da morte de Hamilton de Almeida termina aqui. Semana que vem a gente volta com a vida e o cinema desse grande personagem capixaba. Hamilton era esse Hamilton engraçado, e ele, Hamilton, era meio sem noção. Porque para cada um, Hamilton foi um, né? Ele era uma pessoa de uma diversidade. Ele amava o jornalismo, entendeu? Ele vivia para o jornal, ele vivia para a imprensa, vivia para a cultura. Eu lembro de uma cantora chamada Diana Pequeno, que aí quando essa mulher apareceu, eu falei assim, vem Diana Menor. Né? Então, Hamilton era sempre uma surpresa, e toda vez quando a gente conhece algum amigo dele, a gente vê que esses amigos são extremamente diferentes. Fala, não, esse Hamilton eu nunca conheci. Né? E eu acho que é essa multiplicidade que a gente está montando aí nesses 10 anos de ausência. Vamos continuar com o programa Mídia Especial sobre Hamilton de Almeida. Hoje falaremos mais sobre a relação do jornalista com o cinema e vamos assistir depoimentos de alguns de seus melhores amigos. Então, a gente falando um pouco mais do cinema, quando ele começou a ser considerado de fato esse grande crítico de cinema? Olha, Hamilton, Marian Caliste é o descobridor de Hamilton de Almeida. Hamilton, numa das fugas, Hamilton muitas vezes fugiu de casa. E numa dessas fugas, ele tinha 18, 19 anos, ele foi para o Rio e foi morar com o Augusto, que é o irmão mais velho, e que então morava no Rio de Janeiro. E lá, Hamilton infiltrou-se no show business carioca.
fez amizade com Maria Fernanda, com Valmir Ayala, pessoal de teatro, de cinema, dos cadernos culturais, né, que ele chega. Eu tenho um livro da Clarice Lispector na minha biblioteca, com a dedicatória para Hamilton de Almeida, né? E Marian Calixto o conheceu num bar aqui, num encontro, ele vinha a Vitória e voltava para o Rio, morando lá com Augusto. E aí, Marian Calixto, que então era editor-chefe de O Diário, contrata Hamilton como correspondente para o jornal O Diário. E aí Hamilton começa a mandar matérias do Rio. Era ótimo para ele, porque ele recebia algum dinheiro, né, e estava abrindo espaço. Na realidade, Hamilton vai ganhar este peso como crítico de cinema a partir de 1972, quando Marian Calixto vai para o jornal A Gazeta ser editor-chefe, contrata as primeiras mulheres da redação da Gazeta, porque até 1972 não havia mulheres na redação, né, e leva entre esse grupo de mulheres, ele aumenta a equipe, muda, reformula o jornal A Gazeta, que até então tinha um perfil extremamente conservador, leva então Hamilton de Almeida e também Milson Rios. Milson Rios fica responsável pela charge, né? E depois vem surgir a personagem Marli, que é também sobre inspiração de Marian Calixto, a pedido que Milson cria, e Hamilton passa então a fazer crítica de cinema e de televisão. E depois, mais tarde, com uma reformulação do Caderno de Cultura, que Hamilton então passa a fazer a crítica teatral que ele fez, né? Crítica musical. Aí, às vezes, tudo. Ele só não fazia sobre artes plásticas, ele não gostava de artes plásticas. É verdade. E, aliás, sempre se atritou com os artistas plásticos na Terra, né? Sempre. Que ele chegava numa exposição, falava assim, o que quer dizer esse ovo esparramado da tela? Me tira daqui, já, que eu tô com medo. Mas só que ele falava alto, aí todo mundo ouvia, aí passava todo mundo um constrangimento horrível. Ficava constrangido o artista plástico, nós estávamos acompanhando, o público presente, entendeu? Ele nem show. Ele ia com a capa de Humphrey Bogart, que ele tinha uma indumentária. Hamilton nunca ligou. Uma única coisa que Hamilton nunca se... Sobretudo, Hamilton escreveu no jornalismo, menos moda. Ele tinha horror de moda. Horror. E ele nunca ligou para esse negócio de vestuário. A Neumira que vai falar isso muito bem para você. Mas quando ele precisava se apresentar, porque Hamilton foi muitas vezes a Brasília, tem entrevistas com o ministro da Cultura para trazer benefícios para a instituição, está aí a mesa dele para dizer. Ou numa audiência com o governador, ou o lançamento de um filme, ou de um documentário, ou uma peça que estreava no Carlos Gomes. O que Hamilton fazia? Ele jogava sobre a roupa que ele estava vestido uma capa de Humphrey Bogart, que aparece no filme Casablanca, que ele adquiriu nos Estados Unidos, da única vez que ele foi lá, ele comprou. E aí, quando ele botava aquela capa de Humphrey Bogart no filme Casablanca, ele estava vestido até mesmo para a coroação da Rainha da Inglaterra. Entendeu? O resto não tinha importância. Ele estava magnificamente vestido. Na verdade, Então, pronto. A gente sabe que ele não era um grande simpatizante do cinema brasileiro, principalmente dos anos 80. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, né? Qual era o porquê dessa restrição? Passa a palavra, mestre. A questão era a qualidade, né? Ele achava a grande parte da produção da época, da ditadura para até meados dos anos 80, a retomada do cinema brasileiro ele não alcançou, já tinha falecido. Mas Hamilton, do que ele gostava do cinema brasileiro, ele gostava das chanchadas, ele achava que o humor de Oscarito, Grande Hotel, aquilo ali era a cara do Brasil. Ele achava até engraçado a tentativa o diretor da Atlântida de fazer cópias dos musicais americanos. Ele se divertia muito, porque tinha um espírito moleque, um espírito brasileiro naquilo. Depois, quando vem o cinema novo, ele acha o cinema novo pernóstico, afastado do público. Totalmente. O cinema novo fazia a acusação, a diatribe contra a ditadura, mas de uma maneira muito seca, muito hermética, que não alcançava pessoas. E isso, o público foi se afastando do cinema brasileiro. Raríssimas vezes aparecia um filme a respeito do qual ele fazia um comentário elogioso. E
Aliás, você me falou aí, eu me lembrei que ele faz um comentário elogioso sobre Bye Bye Brasil. Bye Bye lá Brasil, na frente. Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu Sei Que Vou Te diz Amar. que a lá no melhor Japão. proposta para a Constituinte era o Eu Sei Que Vou Te Amar, do Jabor. Mas pouquíssimas exceções ele fazia. De modo geral, ele criticava desde o roteiro até a atuação, ele encarnava nas atrizes brasileiras uma coisa... Tinha o Rô Tizuka Yamazaki, me lembrei agora. Tinha, a Tizuka agora foi premiada no Gramado. Achava que eram pessoas que não tinham olhado. Ele seria o máximo best da cinematografia mundial. E achava que o cinema estava sendo conspurcado. Infelizmente, ele não chegou a ver agora esta retomada do cinema brasileiro, que o cinema brasileiro está se reafirmando, não é? Renascendo, mas ele tenta, tanto que ele foi muito corajoso ao fazer o filme dele, com pouco recurso, não é? E num estado, num local sem tradição de produção. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que até me veio à mente, é o seguinte, ele sempre falou comigo, quando o filme, ele ainda estava doente, né? Porque o filme parou. Ele morreu porque o filme foi interrompido por falta de recursos. Porque se os recursos tivessem fluído, ele teria editado o filme, certo? Não editou porque o filme acabou de né? Então, a Milton dizia assim para mim, que é isso que o Danilo está falando. Você acha, Jane Billet, que eu vou lançar meu livro no Rio São Paulo? Aqueles coiotes vão me devorar o filme. Por causa do filme. A crítica Paulo, vai ser Thiago, isso, exatamente, vão me destroçar. Então, eu vou fazer o lançamento do meu filme na Europa ou nos Estados Unidos. E era realmente este o plano dele. Que, aliás, era um plano, Denis, não sei se você lembra, que vem desde o lugar de toda a pobreza. Toda a pobreza, que ele só não foi. Ele só não foi porque a ditadura não deixou. Exatamente. Denis estava falando. Que denegria a imagem do Brasil. Que o olhar do Brasil é provinciano, é rançoso, é de vedeta, enfim, essas panelas culturais ou pseudoculturais que até hoje existem. É verdade, Lili? Claro que existe. Tudo é uma panelinha. Então, eu vou pegar a minha produção e botar lá fora. Porque a crítica que eu receber, eu respeito. Porque não está eivada de ranço, de vedeta, de raiva, né? De briguinha, sabe? Inveja. Com tanta amizade, havia acordos e desacordos entre vocês, certo? Quais foram as que mais marcaram vocês durante essa convivência? O Jânio teve mais tempo de convivência assim, diária com ele. Eu me lembro que um tempo ele tomou implicância porque ele achava que eu me desgastava fazendo muito prefácio para autores novos. Que eu devia fazer a minha literatura, que eu devia fazer a minha poesia, não devia estar me ocupando de alguns livros ele não gostava, de eu fazer prefácio. Aí, então, um belo dia saiu um livro lá, eu fiz o prefácio a convite do autor, e quando ele deu a notícia, fez a resenha, qualquer coisa sobre isso, ele disse que assinado pela decana do prefácio, Deni Gomes. Aí eu tinha duas alternativas, ou eu ficava de mal com ele, levava aquilo a sério, ficava zangada com ele, e não ia acontecer nada, ou então eu levava na brincadeira, e foi assim que eu fiz. Quando eu fui à locadora à tarde, mas você não me respeita, e como é que você põe o negócio? Porque ele implicava com uma outra pessoa, um alto intelectual, chamando o decano do óbvio. Pelo menos para mim, ele chamou decano do prefácio, não foi tão irreverente. Mas isso não chegou a ser motivo de briga, de desentendimento. Depois ele andou me provocando um pouco quando eu era secretária de Cultura da Prefeitura de Vitória, e que também se repetiu mais ou menos a disputa entre o sindicato, a cooperativa dos jornalistas pelo prédio da Fafi. E a prefeitura querendo restaurar o prédio da Fafi para instalar ali uma escola de arte. E ele disse que não acreditava que o PT fizesse uma escola de arte ali, de jeito nenhum, que o PT ia aparelhar aquilo, não sei o que, partidariamente, mas acabou acontecendo. E ele foi a pessoa que deu o primeiro curso importante na Fafi, que foi o Corpo e a Imagem, um curso de 2 semestres que teve resultados de desdobramento altamente positivos. Mas ele andou meio implicando comigo naquela época, né? E para você, Jane? Olha, comigo era uma coisa, eu disse que
dificilmente a Hamilton estava sozinho, mas eu acho que eu preciso fazer uma correção. Por exemplo, todas as vezes que ele ia à minha casa, e não eram poucas, ele ia sozinho. Porque ele sabia que eu não gostava da corte. Né? Então, ele, quando lá de táxi, ele só andava de táxi, ele tinha horror de ônibus, porque disse que o ônibus era perigosíssimo. Táxi ele se sentia seguro, não é isso, Daniel? É. Então ele chegava lá de táxi, subia e aí nós conversávamos, ouvíamos ópera, etc. Então, as coisas de Hamilton eram assim, tão subjetivas, eu acho que na realidade, se Hamilton ficou zangado comigo, foi uma ou duas vezes no máximo. Uma vez, eu me lembro, eu é que estava no apartamento dele, do edifício Estado. E chegou uma pessoa com quem ele se relacionava. Aí eu achei que devia sair, porque tinha uma ruptura, eu vou sair a francesa elegantemente, isso eu imaginei, vou sair elegantemente, e aí eu dou a oportunidade das duas pessoas conversarem, etc. Fui-me embora. No dia seguinte, que eu também trabalhava na Rede Gazeta, logo que eu botei o pé na Gazeta, aí falaram comigo, Hamilton, ó, tá uma fera com você. Falei, comigo? Ele disse que não quer falar com você nunca mais, que nunca viu sua deselegância de homem. Aí eu liguei pro telefone e falei assim, Hamilton, não falo com você. Hamilton, espera aí, não desliga não. Você disse que você é extremamente deselegante, Johnny Billy. Desligou. E aí eu falei, bom, é melhor, eu já conhecia essas coisas dele, essa peculiaridade, eu deixei para lá. Aí passado uma semana ou duas, aí ele mandou uma blusa belíssima para mim assim, Johnny Billy. Espero que essa blusa com ombreiras a torne mais distinta. Até sendo gentil, ele era terrível, né? Ferino. Do seu sempre, Hamilton de Almeida. Pronto, aí as pazes estavam seladas. Jane, na carta de despedida de Hamilton, ele fez uma referência assim para você. Sua erudição é sua marca, e as bandeiras que empunhamos nessa vida foram muito parecidas. Quais foram essas bandeiras? Olha, a mestra Denise está aí, que mestra de Hamilton, mestra minha eterna mestra, até aqui na minha dissertação, na dedicatória eu falo isso, a minha sempre mestra. É o seguinte, eu e Hamilton fazemos parte de uma geração que, na realidade, faz parte da contracultura, ou seja, ela mudou o mundo, mudou uma revolução de comportamento. E nesta revolução de comportamento, como diz os historiadores, você não só sofre as mudanças do próprio tempo, como também contribui para que elas aconteçam. Tá? Então, eu acho que a nossa contribuição, a minha de Hamilton, foram as bandeiras levantadas por nossa geração. Ou seja, no que concerne a minha pessoa, a bandeira da liberação e emancipação da mulher. Tive até programas nesse sentido. Não é? Porque na década de 60, a pílula anticoncepcional vai surgir em 68, 69, e, na realidade, nós estávamos restritas, nós, as mulheres que eu digo, a 3 carreiras. Ou você era dona de casa, mãe de família, cuidava de filhos, ou você era freira, ou você era uma libertina, uma cortesã. E essas 3 opções, particularmente para mim, nenhuma das 3 me interessava, né? E eu queria um caminho novo. Então, o caminho novo que eu queria era me profissionalizar, ser independente. E eu e a Hamilton sempre lemos muito. E me lembro que um livro marcante na minha vida... Bom, o livro que me anistiou foi O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Porque eu tinha 18, 19 anos, quando eu encontrei, então, na Biblioteca Pública de Minas Gerais, e andando pelas prateleiras, aleatoriamente eu olhei O Segundo Sexo. Eu disse, o que será isso? Aí puxei. Eu tinha 18, talvez sua idade, 18 anos, abri, falei assim, mas que maravilha! Uma mulher escreveu isso, porque eu tinha dúvida da minha sanidade mental. Porque eu pensava assim, eu não devo ser muito certa, não, porque se todo mundo diz que o ideal é o casamento, ou ser freira, e eu não quero nenhuma dessas coisas, então, mas eu tinha medo de falar e alguém me internar no hospício. Então eu ficava lá na minha, eu tinha medo. Mas quando eu li O Segundo Sexo, que começa justamente, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, aquilo para mim foi definitivo. E, a partir daí, eu comecei a buscar essa vertente desse tipo de literatura. E depois, o encontro seguinte foi Um Teto Todo Seu, que é da Virginia Woolf, onde ela defende, exatamente, está aí a nossa mestra da literatura para dizer, onde ela defende o seguinte, que uma mulher só pode ter independência
a partir dela ter a sua independência econômica e um pequeno espaço para ela pensar, para ela escrever, para ela existir. E aí, a partir daquilo, aquilo se tornou um verdadeiro lema. Eu ficava assim, preciso de um teto na minha cabeça, preciso de um teto na minha cabeça. Já isso no que concerne a mim, né? No que concerne a Milton, toda aquela sociedade repressora, a própria condição de homossexualidade de Hamilton, que sempre foi uma coisa dos porões, uma coisa que chegou a ser até pela legislação condenável e depois tido como doença no conservadorismo. Então, quer dizer, veja bem, esses eram problemas da menina Jane, de 16 anos, e do menino Hamilton, de 18, que Hamilton é 2 anos mais velho que eu. Lembra desse encontro da biblioteca? Então, o que nos uniu foram justamente as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas incertezas. Daí a amizade ter florescido. Eu tinha as minhas, ele tinha dele. Então, nós funcionávamos como uma muleta, um para o outro. Então, aqueles medos nossos, né, essas bandeiras, a bandeira da liberdade, do respeito pelo homossexual, pelas minorias, porque no caso de Hamilton não era só homossexualismo, não é porque vai nascer um papel para o negro. Né? É o quê? Dos excluídos da dos sociedade. excluídos. Quer dizer, nós, os era outsiders. libertária. Porque, na realidade, éramos outsiders. Migrantes. Depois a gente continua comentando vocês. Não, por favor. A gente continua no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí já, voltando a falar de Hamilton de Almeida. Voltamos à mídia, hoje falando de Hamilton de Almeida. Bom, vocês podem fazer para a gente um paralelo do audiovisual capixaba antes e depois de Hamilton? Há muita mudança? Olha, eu acho que Hamilton estabeleceu um marco, principalmente no vídeo, né? Começando com Os Pomeranos, que foi o vídeo com que ele tirou o primeiro lugar no Festival de Verão da Globo. E foi para os Estados Unidos, comprou a capa de Humphrey Bogart. Comprou, da qual nunca mais se separou. E depois ele foi apurando, depurando o trabalho dele em vídeo, até chegar a Lugar de Toda Pobreza, que não foi o último, mas que foi, para mim, o mais importante, porque ele teve um roteiro muito bom, um roteirista trabalhou com ele, um diretor que trabalhou com ele também, que foi Carlos Henrique Gobi, e Hamilton foi tocar numa das feridas, sem fazer panfletarismo, sem fazer pieguice, mostrando a realidade ali, como é aquelas pessoas que a gente sabia que existia aquilo, mas não estava assim, cara a cara na tela, a gente vendo aquelas crianças mexendo no lixo, tirando lixo, pegando coisa do lixo direto para a boca, né? Quando o caminhão do lixo vinha, era aquela festa, eles começavam a gritar lixo, lixo, lixo. E o programa foi bem roteirizado, bem editado. Aparece uma menina num balanço cantando um hino de igreja dos evangélicos, né? Mostrando também como é que entra a questão da mudança, do êxodo da Igreja Católica para as igrejas evangélicas. E uma figura fantástica, que é a figura de Dona Leda. Então, ele deu voz ao pobre, ele deu voz ao excluído, e ele deu voz a uma liderança, uma mulher que liderava os catadores de lixo de São Pedro. E ela sabia o que queria, eles sabiam o que queriam, sabiam que a fonte de vida, os recursos, fonte de recursos deles era o lixo, mas que eles tinham direito a fazer melhor. Esse acervo de videomaker, de documentários feitos pelo Hamilton, na realidade, ele é um oitavário da história do Espírito Santo. Se você olhar, você vai ver que você tem um painel da história do Espírito Santo. A colonização porque dos pomeranos. tudo, você tem os pomeranos, você tem os quilombolas, você tem a Piuma Conchas, não é? Cada um, por exemplo, você tem a questão da educação, onde ele filmou lá em Itaienga, não é? Então, isto é um painel, quer dizer, um oitavário, porque são 8 documentários,
em que você tem a história do Espírito Santo a se desenhar. E ele- Quer dizer, fantástico. Há um trabalho dele que é pouco conhecido, que não ficou assim muito bem concluído, que é o Incêndio nas Mentes. É verdade. E uma das questões que o Espírito Santo, essa coisa que eles, o Espírito Santo, a sociedade capixaba sempre teve uma tendência envergonhada para o fascismo, questão do quebra-quebra das lojas, dos estabelecimentos comerciais, tanto em Vitória como no interior, na época da guerra. Da Segunda Grande Da Guerra, Segunda Guerra, que italianos e alemães eram passaram a ser perseguidos. Perseguidos e apanhavam e quebravam as coisas e tal. E ele foi uma das poucas pessoas que registrou. Ele não Exatamente. escreveu, provavelmente, um romance dele, mas ele registrou no Incêndio nas Mentes e a amplitude. Eu fico assim muito preocupada quando eu vejo algumas pessoas acharem que se badala muito a Milton de Almeida, né? Porque parece que só tem a Milton de Almeida. Parece mesmo que só tem a Milton de Almeida, pelo menos com essas Esse múltiplas leque, né? trincheiras, com essa múltipla presença, só ele. Uma Quem pessoa fez que tudo fez isso? Quem fez literatura, tudo? cinema, teatro, vídeo, jornalismo cultural e atuação, militância na rua. Militância política. Política. E com a independência extraordinária, nunca teve um emprego público. Nunca teve um emprego público. Ele sempre trabalhou praticamente na Rede Gazeta, manteve-se ali. Ele trabalhou em duas, três campanhas políticas, mas como jornalista, ele não, como eu disse a Jane, ele não vestiu a camisa de nenhuma administração porque ele teria que manter, até por força de lei, ele não poderia fazer política. Ele teria que aprovar, apoiar, e ele não fazia concessão. Quando Não ele fazia. Tinha Inclusive, que a fazer esquerda, política, que ele fazia. tentou cooptá-lo, não conseguiu. acabou por apelidá-lo de agente de Hollywood. Entendeu? Então, a direita não gostava dele Não pelas gostava, posições libertárias, representava o ideário da direita, da direita do Satanás, É. né? E muito menos o da esquerda. Porque a esquerda tem seus ranços, não é não, Nenê? E muitos, e preconceitos. Então, ele não podia ser cooptado nem pela direita, A nem esquerda pela faz esquerda. questão de aparelhar as pessoas, as mentes também, né? Exatamente. Parte dela, não vamos generalizar, mas grande parte faz questão de que você Até tem pelo que traço usar. de humanismo, que é a esquerda, que é o discurso da é, esquerda. Agora, subjacente a isso, né, Nenê? Tem o preconceito, não é? A Tem questão do posições. homossexualismo, que a esquerda pronto. durante anos, Fernando Gabeira, quando estava lá participando da guerrilha, ele tinha uma das preocupações dele era esconder uma Exatamente. dele, porque a esquerda não aceitava. Falando de O Amor Está no Mar, o filme reflete o que Hamilton era? Difícil dizer, quer dizer, o filme não é que seja a biografia dele, não é a biografia dele, como não é a biografia de Jane, o filme foi o primeiro filme, é difícil você dizer, reflete, porque ele não chegou a terminar. Olha, ele não Nenê, editou. como eu trabalhei a vida inteira em televisão, e vocês aqui todos que estudam televisão, a alma de um filme é a edição. É a edição que dá aquele impacto. Então, se Hamilton não edita o filme, ficou faltando muita coisa. É muito difícil você emitir um juízo de valor. Era aquilo? Não é? Ou não era? Então. Não é E a verdade? A inexperiência sonorização, dele, como é que você vai? Você tinha fragmentos. O que ficou foram fragmentos, não é isso? E deu um Aí tinha que trabalho juntar, insano para tinha que montar juntar aquele aquilo para você ter um filme, uma linearidade. Uhum. E aí, inclusive, faltavam cenas, que eu sei que a Faltava Hamilton cenas de falou. estoque, Tem cenas pra- várias cenas, pra não ter a teve dinheiro ligação para fazer. entre a passagem. Então, como é que você vai emitir um juízo de valor sobre um apanhado de conjunto de retalho que foi editado e foi lançado? E sem a mão, o talento de Dele. Hamilton, da edição de Hamilton. É muito difícil. Agora, ficou como uma grande promessa. É verdade. Que a gente só lamenta que não tenha E vale a pena sequência, registrar que a continuidade. Eliane Giardini, não é? Ela que interpreta a personagem central, que é a Laura Berg, ela ganha o Kikito de melhor atriz do Festival de Gramado. E Luciana Veloso, que é a produtora do filme, vai a Gramado, que a TVE até nossa que transmitiu, não é? Receber o troféu, não é? Que foi feito uma homenagem a Hamilton
Já foi uma obra póstuma, né? Uma obra póstuma, entendeu? Mas, veja bem, a interpretação, quer dizer, a personagem deu para Eliane Jardim trabalhar o suficiente para ganhar o Kikito de melhor interpretação do Festival de Cinema de Gramado. E isso não se faz sem uma boa direção. Não é, não? Apesar da doença, qual era o clima e a expectativa das gravações? Foi tudo muito tenso, tudo muito tenso. Primeiro que era impossível a uma pessoa que na primeira ou na segunda semana de gravação do filme, que foi o grande sonho de sua vida, saber que está com câncer em estado avançado. Porque quando foi diagnosticado, que Hamilton, nos últimos, até quando ele fumava 3 maços de charme por dia. Então, quando descobriram o câncer de pulmão de Hamilton, já não tinha mais volta. Então, era um sofrimento muito grande. Ele era muito exigente. Ele queria que as coisas fossem feitas sendo perfeccionista. O figurino, cenário, direção de arte, tudo feito com muito... Então, eu fiz figuração numa das cenas do filme, que é um jantar, assim, um restaurante. Nós filmamos aquela cena, foi filmada umas 15 vezes. Sabe, qualquer entonação, qualquer movimento de cabeça, corta, começa de novo. Ele tinha a impressão de que ele terminaria o filme. É verdade. Ele tinha muita e vontade, talvez muita ele esperança. tivesse terminado se não houvesse interrompido pela falta de recursos. Quando ele escreve até aquele artigo para a revista Você, lá da UFSC, que você, acho que era editora, você trabalhava na revista. Eu colaborei. Aí, e o título do artigo, que é muito bom, é assim, e aí o filme? Aí o título que ele dá a matéria é exatamente esse. E o filme? Porque ele não aguentava mais ser abordado na rua, ele disse que ia todo fazer mundo uma falava assim, e o filme? plaquinha. Vai ou não vai? E o filme? Aí ele põe, e o filme? Ele disse que ia fazer uma plaquinha e pendurar no pescoço. Não sei. Isso mesmo, é a complementação da história. Mas há muito de Hamilton no filme, há muito. É pena que a gente tenha visto poucas vezes, mas há muito dele, muita coisa, muito do talento dele, muito do humanismo dele. Existia uma proposta de segundo filme? Quando eu fiz a pesquisa para essa dissertação de mestrado, eu descobri o seguinte, eu não sabia. A primeira proposta de Hamilton para transformar em filme não foi esse da oficina. Foi My Funny Valentine, que era o grande sonho, que ele chegou a montar um elenco, ensaiou no Carmélia, né? Que ele ia fazer o filme com My Funny, junto com Margareth Taketti. Tanto que Margareth Taketti... Depois ele fez Pilma Concha. Depois fez Pilma Concha com Margareth. Mas Margareth, ela conta aqui na dissertação, que ela passou, acho que 4 noites, que quando ela falou assim, Hamilton, agora vou embora, depois a gente... Não, você fica aí, porque nós não acabamos. Porque quando ele sentava, ele só levantava na hora que eu concluí o trabalho. Aí Margareth disse que passou 4 dias e 4 noites, sentada no chão, escrevendo no sofá, com aquela efígie do Humphrey Bogart, que tinha uma cabeça de Humphrey Bogart nas costas dela, vigiando ela, não é? E aí, quer dizer, na realidade, o primeiro filme que ele idealizou foi My Funny. Grande projeto foi My Funny Valentine, que abortou, porque não houve recurso para depois se transformar porque havia esperança na época do surgimento de um polo de cinema capixaba. Exatamente. Haveria um polo de cinema. E ele achava que O Amor Está no Ar podia abrir as portas desse polo de cinema. Verdade. E que acabou não acontecendo. Qual era a principal fraqueza? Principal fraqueza. Era o pânico que ele tinha da solidão de estar sozinho. Isso não deixa de ser realmente uma tibieza. Agora, era uma tibieza que aqui também nesse trabalho, eu faço a mestra leu, mestra Denis leu, eu descobri lendo a biografia do Mozart, escrita pelo grande Norbert Elias, que eu adoro, que é um sociólogo alemão, judeu alemão, que com Mozart acontecia a mesma coisa. Quer dizer, aquela carência de ser amado, por Hamilton ter sido abandonado pela mãe, quando ele tinha 2 anos, né? Aquela carência, ele conseguiu fazer o processo de sublimação, de transubstanciação, que era o mesmo que o Mozart fazia. Aquela carência, o Mozart jogava para a música. E Hamilton julgava nessas múltiplas facetas. Porque quando você ama o artista,
o escritor, o documentarista, é uma forma de receber amor e aprovação. Não é isso? É a tese do Norbert Elias que eu vou usar aqui, para provar. Daí eu acho até aquela ansiedade de quando ele acabava de escrever uma coisa, mandar para mim, para Denis, e falar assim, você gostou? Que é para a gente falar assim, mas ele é maravilhoso mesmo. É uma forma de receber amor e carinho. Mas há uma coisa também que eu acho que machucava muito, que era a fraqueza também dele, era quando ele se apaixonava, ele se entregava totalmente, ele se entregava como se fosse assim. Todo o amor dele foi o maior amor da vida dele. Então, com isso, quando ele era desprezado, ou quando ele sentia que tinha que acabar aquele relacionamento, ele ficava arrasado. Ele nunca... Ele não tinha como se ele nunca tivesse passado por aquilo. Como se ele nunca... Então, tentou suicídio, ele se desesperava, sabe? Achando que nunca ia encontrar uma pessoa certa para ele, que ficasse bem com ele. É interessante esse processo. Mas ele acreditava sempre que o próximo poderia ser. É verdade. É exatamente isso que o Denis faz menção, é muito importante, porque eu sempre vi Hamilton nessa dicotomia, nesses 30 anos que eu fui Hamilton. Ou seja, ele é um gigante intelectual, mas emocionalmente ele é um menino. Ele é um adolescente de 14, 15 anos. Quer dizer, o emocional não acompanha, não é, a genialidade e a progressão do intelectual. Ou, muito ao contrário, quem sabe se a genialidade não nasce justamente dessa fratura, como aconteceu com o Mozart. Não é? Quem de nós poderá dizer? Talvez a genialidade nasça justamente disso. Essa fratura entre emocional e intelectual, quem sabe? Pelo menos enquanto pessoa, enquanto ator social, isso aí era a diversidade dele, era um grande encanto, o grande charme de Hamilton era isso. Ele conseguia ser múltiplo, ser diversos ao mesmo tempo. Essa dor era uma parceira constante dele, né? Com ela ele conseguia escrever, traçar roteiros, andar por caminhos sombrinhos. Não parceira constante, não. Ele teve paixões até bem-sucedidas por algum tempo, temporárias. Mas houve momentos de enorme, de grande felicidade, de grande realização na vida dele. Mas nesses momentos de dor, alguns amigos diziam que depois da terapia ele melhorou muito. Claro, aí foi e outros diziam também que até enfraqueceu o guerreiro. Foi, Beth Rodrigues dessa opinião. Faz essa colocação, até muito inteligente. Porque ela diz que a partir do momento ele ficou que muito houve domado, uma similitude entre, um equilíbrio entre o emocional e o intelectual, o texto dele vai mudar e perde aquele impacto que tinha. A análise, eu acho até muito inteligente, de Beth Rodrigues. Vocês acham que Hamilton, sem a dor, era menos genial? Eu acho que não dá. Aí é exercício de futurologia ao inverso. Não dá para imaginar, Hamilton sem a dor ele não existiria. A dor era um elemento substancial da vida dele, mas a felicidade também era. Ele não era um masoquista, sabe, de forçar a dor, querer amar a dor por si, pela dor. Ele vivia a dor, mas não saía correndo procurando. Olha, e eu acho que isso aí pode falar ele compreendia muita dor. O filósofo Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, na sua obra máxima, que é O Mundo como Vontade de Representação, ele diz que só a dor é positiva. Porque é a partir da dor que nós crescemos e construímos. Imagine se você não tivesse os seus entraves na vida, eu não tivesse. É a partir da dificuldade que nós avançamos. Porque se nós ficarmos em berço esplêndido, aliás, vê lá o Adão e Eva, estava tudo lá no Éden até hoje. Ninguém fez nada, você não vai para frente. E o Oscar Wilde tem um aforismo que eu acho maravilhoso, que o Oscar Wilde diz assim: só a insatisfação faz a evolução de um homem e de uma nação. Se você está satisfeito com tudo, para que diacho você vai mexer? Você vai ficar lá estagnado, você está felicíssimo. Então, é a partir da dor, da dificuldade, que faz você, não é isso, mestre? Avançar, ampliar suas fronteiras. Não é? A forma de você fugir da dor, Hamilton achou a arte. Quer forma melhor do que essa? Jane, para você, qual foi o maior legado que Hamilton deixou? A amizade que nós usufruímos por 30 anos. Eu considero os gregos dividiam o amor, que eu acho até muito mais bem dividido que a gente, em Eros, Filos e Ágata. Né? Eros, o amor que passa pelo sexo erótico.
Ágape, o amor pela humanidade, como Mahatma Gandhi teria, como o próprio Cristo, né? Os benfeitores, o Seiden, benfeitores da humanidade, e o Philos, que é a expressão do amor, amizade, no sentido máximo. Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter esse Philos puro, absoluto, que me amalgamou a Hamilton por 30 anos. E até hoje há uma grande lacuna na minha vida, não preenchida, dessa amizade tão especial, tão completa, como se a gente fosse irmãos chifópagos. A morte de Hamilton é tão interessante isso. É coincidência ou não? Hamilton morre na véspera do meu aniversário. E no dia 12 de outubro, foi enterrado, né? Nessa carta testamento, ele pede: Jane, não me deixe sozinho em circunstância nenhuma. Então eu saio carregando aquele caixão no dia 12, dia do meu aniversário, para levar ele no último lugar que ele podia. Então é uma coisa assim, lacinante, e que marcou todos os meus aniversários. Tem 10 anos. O meu aniversário tem sempre uma parte escura, que é meu irmão chifópata. E para você, Denise? Eu não convivi, não tive esse grau, essa intensidade de amizade com Hamilton como teve Jane. E eu acho que o maior legado que Hamilton deixa não é um legado para uma pessoa, não é um legado. Ele deixou um legado para uma sociedade, ele deixou um legado para a juventude, para as pessoas de meia idade, ele deixou... E não é só o legado da literatura, não. Se você lê as que vocês viram no livro, quem leu as críticas de Hamilton, o interesse que desperta, né? A vontade de ver aqueles filmes, a vontade de ler mais. Hamilton deixou escrito aproximadamente 2.000 críticas de cinema. Então é um material cultural, uma reserva cultural que o Espírito Santo tem obrigação de resgatar, de expor, de levar as pessoas a lerem, a compartilhar. Para quê? Só para você. Ai, que emocionada que eu estou com esse texto de Hamilton. Não, para você levar a juventude a gostar da arte, a gostar do cinema, a querer fazer igual, a querer fazer melhor, sabe? A cultivar aqueles valores que Hamilton, porque não é que vai ser um exemplo irrepreensível de ser humano, de cidadão de ser humano, não. Mas é um artista, um intelectual, um cidadão na melhor expressão da palavra. Este é o grande legado dele. E eu gostaria de acrescentar que, a despeito dessa lacuna de 10 anos de crítica no jornal, e não a apareceu Gazeta, ninguém. que não apareceu, eu gostaria de dizer de registrar que eu acho que está despontando um novo talento, que é um jovem de nome Gustavo Chelup, que lê a obra de Hamilton, me buscou essa dissertação, está sempre próximo a mim, porque ele acha que tanto próximo a mim é uma forma dele ter Hamilton, de conhecer melhor Hamilton, e eu venho acompanhando essa incipiente carreira dele como crítico cinematográfico de A Gazeta, e observo como ele, não sei se Denis tem um mesmo olhar coincidente, mas como ele avançou e cresceu nesse pequeno tempo que deram a ele a crítica cinematográfica. E ele lê todo o tempo, estuda todo o tempo, as críticas de Hamilton, os livros de Hamilton. Então, eu gostaria faço votos de todo o coração, que Gustavo Chelup venha realmente a preencher essa lacuna, esse espaço deixado de Hamilton de Almeida, e a despeito de não ter procuração do além de Hamilton, tenho certeza que Hamilton, que sempre foi um incentivador de talentos jovens, ficaria muito feliz com esse esforço que o Gustavo Chelup tem feito para suprir a nós, público leitor, e também ter Hamilton como paradigma para a sua carreira de jornalismo cultural. Não sei se Denis está de acordo. Concordo plenamente. É uma das grandes qualidades, talvez a gente não tenha enfatizado, é como ele tinha satisfação em compartilhar do que ele sabia, com os jovens, com os amigos. Ele gostava, ele chamava, ele apontava. Ele era capaz de levar multidões ao cinema e da mesma esvaziar uma sala. E eu só lamento, só porque ele escrevia na Gazeta? Não, porque ele tinha percepção, ele tinha cuidado, ele escrevia bem, ele tinha
um dom. O outro que eu considero um herdeiro legítimo de Hamilton é João Barreto. Mas João Barreto se afastou da imprensa, que aliás anda mais medíocre do que nunca, né? A imprensa, não João Barreto. Não, é a imprensa mesmo que eu estou falando. Se afastou da imprensa, que aliás está mais medíocre que nunca, porque veio se refugiar no meio acadêmico, que é onde deve estar a inteligência, o pensante. Né? Então, João Barreto está até fazendo doutorado de cinema em São Paulo. Eu considero João Barreto o legítimo herdeiro de Hamilton de Almeida. Se ele estivesse escrevendo na imprensa, né, certamente ele ocuparia com brilhantismo esse lugar. Né? Eu gostaria de fazer esse registro. No próximo bloco, os depoimentos dos amigos de Hamilton de Almeida. Bem, eu trabalhava na Tribuna, eu trabalhei 3 anos na Tribuna e depois eu fui trabalhar na Gazeta. E Hamilton me recebeu muito bem, né? Até com um certo espanto do pessoal do Caderno 2, que Hamilton costumava ser bastante ácido em relação às pessoas novas, principalmente no que se falava demarcação de território. Mas Hamilton me recebeu muito bem, eu tive uma convivência muito divertida, né? Geralmente a gente fala que Hamilton era uma figura muito inteligente, muito disposta, mas tem um lado da Hamilton que era um Hamilton, assim, ingênuo até. E tem umas histórias assim, eu lembro, agora há pouco eu estava me lembrando aqui, quando o grande Otelo morreu, o Caderno 2 já estava fechado. Ele ligou para mim, tô fazendo matéria. Em 40 minutos ele fez uma página fantástica, maravilhosa. Né? E assim, era numa época que não tinha computador, não tinha TARC, só no finalzinho aí que tinha essas coisas, que inclusive computador para ele era delete. Ele não se acostumou com o computador. Eu falo, a gente ia dormir às vezes tarde, ele acordava cedíssimo, ia lá para o trabalho dele para escrever, e escrevia numa rapidez maravilhosa, naquela máquina dele, com 500 mil cigarros, escrevia tudo muito rápido. Mas eu nunca vi Hamilton aborrecido assim, entendeu? Era sempre diversão e balé, sabe? Só rir. E Hamilton era esse Hamilton engraçado, e ele, Hamilton, era meio sem noção. Eu lembro que uma vez eu precisava de dinheiro para almoçar, e eu falei, Hamilton, me empresta o dinheiro? Aí ele enfiou a mão no bolso e tirou como se fosse um monte de nota de 50 e jogou em cima da mesa e falou assim, dá? E saiu, virou as costas e saiu. E depois eu fiquei procurando Hamilton para entregar aquele dinheiro todo, né? E Hamilton, assim, ele não tinha a mínima noção de dinheiro. E ele falava pra gente assim, me dá aquele papelzinho de pobre que você tem, que era passe. Aí ele falou, adoro esse papelzinho de pobre que a gente dá e não precisa falar nada com ninguém, nem esperar troco. Aí eu falei assim, mas Hamilton, você também não precisa entregar uma cartela inteira e virar as costas e ir embora. Então Hamilton, ele não sabia lidar com dinheiro. Eu lembro que uma vez a gente foi numa livraria e a gente falou, mas Hamilton, vamos pegar um? Não, darling, nunca. E correr atrás de ônibus, jamais, que era deselegante. E a gente pegou um táxi, ele pediu pro taxista ficar esperando. Na hora que a gente saiu, a conta estava enorme e a gente ainda voltou. Ainda fomos para Jardim da Penha, do centro para Jardim da Penha. Depois, na hora de pagar essa conta, Hamilton bateu um boca enorme com o taxista, porque era um absurdo aquilo tudo, né? Então ele fazia esse tipo de coisa, assim, que eram bem... Dia de sábado, ele adorava acordar sábado e ir para as livrarias. Na época tinha a discoteca do Golias aqui também, que ele adorava ir ao Golias comprar LP. E normalmente a gente fazia muito isso quando ele fazia campanha política, porque ele tinha um salário fodido, ele ganhava muito mal.
escrevia muito bem, reinava e ganhava muito mal. E só tinha muito dinheiro em época de campanha política. E aí ele falava assim, estamos ricos, vamos sair para comprar livros, comprar LP e jantar e almoçar. Aí ele saía com os táxis, ficava horas rodando Vitória todo, o taxista esperava. E era assim que ele gastava o dinheiro dele. No meu primeiro casamento, ele e a Carmélia, fazendo par com Carmélia. E ele foi numa roupa fantástica, foi no cartório. Foi o primeiro casamento no cartório do Fórum lá do centro de Vitória, em 1972. E ele foi com um boá de plumas, um anel enorme. Tem até uma foto que a gente tem dele com a Carmélia ao lado e ele assinando como uma das testemunhas do casamento. E, posteriormente, convivemos sempre juntos em eventos culturais. Ele fez a montagem do show póstumo em homenagem à Carmélia, no Teatro Carlos Gomes. E o fato de eu ter, por exemplo, na década de 70, ter trabalhado mais na tribuna e ele na Gazeta, de certa forma, isso não alterou a nossa amizade, pelo contrário. Praticamente, Hamilton criou essa ideia de que o cinema era uma forma de pensamento e que deveria ser estudado. Se ele deveria ser estudado, Hamilton criou o primeiro curso junto com o Sindicato do Jornalista, que já naquela época, uma coisa extremamente nova, né? Porque ele queria o Sindicato dos Jornalistas não só como uma questão salarial, mas como uma formação de profissionais. Então, a gente teve história de cinema, fotografia de cinema, linguagem cinematográfica, montagem, tudo um curso que Hamilton criou, trazendo professores, fotógrafos. Depois ele criou um outro curso, depois ele veio sempre assim com essa ideia de que tinha que ter uma formação gigantesca para cinema, porque isso não era brincadeira. Tanto que não era brincadeira que um dos primeiros documentários dele, que é o Lugar de Toda a Pobreza, deu origem a um processo de urbanização que a gente conhece hoje. A imprensa que ele foi muito interessante, entendeu? Eu acho que todo bom jornalista tem que ler todas as críticas dele, entendeu? Ele amava o jornalismo, entendeu? Ele vivia para o jornal, ele vivia para a imprensa, vivia para a cultura. Todo o trabalho dele era voltado para isso, e sempre com muito... era um cara muito zeloso do que escrevia, do que fazia. Tinha mania de perfeição, entendeu? Tinha essa preocupação com a perfeição. Eu lembro que uma vez, na época de campanha política, todo mundo, como se os intelectuais, os artistas, os professores, os pintores, toda a classe média, né, se dividiu basicamente para apoiar o Vitor Buarque numa campanha contra o Cabo Camata, que era considerado assim, uma ameaça à democracia, né, até pelas próprias propostas. E nesse momento a gente achava muito estranho que Hamilton passava na redação, mostrava a mão pra gente. Olha, gente, eu não vou votar em Vitor Buarque. E a gente achava aquilo um absurdo. Como Hamilton não vai votar em Vitor Buarque? Ele mostrava a mão pra gente. Como? Aí, e todo dia, não vou mostrar, olha aqui, passa a mão. Aí a gente passava a mão na mão dele. É macia, minha mão é macia. Aí eu falei assim, mas como? Aí, por que você não vai votar em Vitor Buarque? Eles vão mandar a gente cortar cana em Cuba. Santa Cecília era um cinema que só passava filmes pornôs. E numa dessas idas, tá aí uma grande coisa que ele fez que eu assim, aplaudo até hoje. Nunca ninguém fez uma crítica de filme pornô. E um dia nós fomos assistir a um filme chamado A Mulher e o Cavalo. Aí entramos no cinema, sentamos assim, e eu vi, de repente, Hamilton começar a apertar meu braço. Eu falei, o que é? Mas era assim, todo filme que ele gostava, quando eu estava assistindo com ele, e que ele gostava, ele apertava meu braço. E falei, já vi uma crítica maravilhosa. E era sempre assim. E nesse filme, quando ele viu uma mulher botando uma cela em cima do homem e fazendo do homem um cavalo, ele falou, aí ele apertou meu braço e falou, vamos para casa. Aí saímos do cinema, assim, rapidamente. Ele sentou na máquina de escrever, era um sábado, devia ser umas 19 horas. Ele sentou, às 20 horas ele tinha uma página pronta,
uma puta crítica de um filme pornô. Aí ligou pra Beth Feliz, que era a editora dele, falou sobre o filme, ela tirou uma capa que já estava pronta, botou a crítica dele na capa, o filme ficou em cartaz meses e todo mundo foi ao Santa Cecília assistir esse filme pornô. Isso não é agora? Outra coisa que eu achava assim, bastante curiosa eram as máximas que Hamilton criava, né? Tinha um amigo nosso que era bastante fofoqueiro, e um dia ele passou correndo, Hamilton gritou, corre um boato. Ele uma vez, essa história é engraçada, ele detestava quando a gente saía para beber, que as pessoas chegavam e perguntassem coisas de filmes para ele, especialmente pessoas estranhas. E ele era muito assediado, lógico que aparecia na televisão, então qualquer lugar que a gente ia, lógico que era sempre vir alguém falar com ele. A gente ia muito à periferia de sábado à noite, que ele adorava Campo Grande, Cobilândia, essas coisas, a gente ia tudo. E dançava forró, cantava, e desafinava. Já pensou, Hamilton ia dançar forró? Já imaginou o Hamilton cantando? Um dia levamos um vaia. A gente estava aqui, tinha um barzinho ao lado do Correio. Um bar vagabundo naquele calçadão, e tinha um palquinho assim, com um conjunto vagabundo tocando. Aí quando ele terminou de cantar, ele pegou no meu braço e disse, vamos lá cantar. Aí cantamos. Cantamos o quê? Foi alguma música de Lupicínio que eu não lembro. Foi uma música triste, entendeu? Uma coisa assim, que o povo do bar ficou puto, começou a vaiar. E teve uma outra figura que também tinha um nome muito alemão, e ele falava, ó, já vai a mentira do Holocausto. Eu lembro de uma cantora chamada Diana Pequeno, que aí quando essa mulher aparecia, ela falava assim, lá vem Diana Menor. Aquela crítica de fazer a pessoa ficar com raiva e Hamilton não fazer concessão, ele já chegou até dizer, por exemplo, num filme que era bastante comentado aqui, que era, olha só, isso a gente fez Hamilton tirar, eu e o Gustavo Alves, lemos antes falando, não, Hamilton, tira isso da crítica, você já está sofrendo demais, porque ele escreveu assim, La Marca é o único filme que o exército é inteiramente gay. Aí, e eram todos com atores capixabas. Então ele fazia coisas assim. Teve uma época um amigo nosso, amigo dele, inclusive, estava acidentado. No filme, esse rapaz, que é ator, carregava o Paulo Betti nas costas.